Ao que parece, Pedrinho e Admar Lopes já tomaram uma decisão sobre o elenco do Vasco e já bateram um martelo em relação a alguns jogadores. Quem vai sair e quem vai ficar no Vasco pós-Copa do Mundo. A situação do Vasco é muito complicada no Campeonato Brasileiro, apesar de estar na zona de rebaixamento, né, e tá ali somente a 1 ponto para sair da zona. É muito incômodo estar nessa situação. E se tu pegar o elenco do Vasco no papel, a folha salarial que o Vasco tem não era para estar nessa situação. Não era para estar brigando pelo título, mas também era para estar longe de correr risco de rebaixamento. E é dessa forma que o nosso time se encontra nesse determinado momento. Tendo em vista isso, Pedrinho, segundo a ESPN, já tem esse plano de reformulação no Vasco traçado em relação ao elenco. Então muitos jogadores vão deixar o clube, mas outros jogadores devem chegar. E a tendência, né, pelo menos assim o Vasco espera que ele possa qualificar ainda mais o seu elenco, otimizar os seus gastos. Hoje a folha salarial do Vasco gira em torno de 18, talvez a 20 milhões de reais. É uma folha salarial cara para um time estar nessa posição incômoda da tabela. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são esses jogadores que não vão permanecer no Vasco e quais jogadores o Vasco ainda vai dar uma segunda chance nessa segunda metade de temporada e quais também são essas posições que o Vasco vai buscar com urgência, porque mudaram, cara. O Vasco vê mais carências ainda no seu elenco do que enxergava anteriormente após essa última sequência aí de derrotas no Campeonato Brasileiro. E também tem essa informação de que nem o Renato Gaúcho está com seu cargo assegurado no Vasco, não. O Vasco ainda vai rever se vai manter o Renato Gaúcho no comando técnico da equipe. Beleza? Vem comigo. O elenco do Vasco atualmente vale 107 milhões de euros. E é um dos elencos ali mais valiosos do futebol brasileiro. Obviamente, bem atrás de Flamengo, de Palmeiras. O Cruzeiro está na frente, tem outros elencos que estão na frente. Mas o elenco do Vasco não é um elenco barato, a gente pode falar, em valor de mercado. E agora eu vou te falar quais são esses jogadores que vão continuar e quem vai sair do Vasco. Vamos lá. Léo Jardim vai continuar, obviamente, o Vasco não vai se desfazer do Léo Jardim, principalmente nesse meio de temporada. O Daniel Fuzato deve permanecer ainda agora, mas tem uma tendência para que no final do ano ele saia do Vasco e que o Vasco busque outro goleiro para ser o reserva ou até mesmo brigar por posição com o Léo Jardim. O Pablo vai continuar, garoto da base. O Robert Renan, a tendência é que o Vasco compre ele nesse meio do ano, apesar da falha no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. Eu vejo que o Robert Renan não é o problema da zaga do Vasco. Ele é um jogador de 22 anos de idade, que vale 10 milhões de euros. O Robert Renan está entre os zagueiros mais valiosos do futebol brasileiro. Se eu não me engano, ele é o segundo ou terceiro zagueiro mais valioso do futebol brasileiro em valor de mercado. É um jogador caro, sim, mas é um jogador para o futuro ainda, um zagueiro em construção. Robert Renan tem 22 anos. É provável que quando ele estiver com 25, 26, esteja muito mais pronto fisicamente para vencer esses duelos que ele ainda deixa a desejar. Mas a tendência é que o Vasco compre e mantenha o Robert Renan. O Carlos Cuesta aumentou o seu valor de mercado, é um zagueiro que vale 8 milhões de euros. E é por isso que às vezes eu falo, cara, que o Vasco ele não tem um time tão ruim quanto ele tem de desempenho dentro de campo. O Cuesta e o Robert Renan estão entre os zagueiros mais valiosos do futebol brasileiro aqui segundo o Transfermarkt. Mas a tendência é que o Cuesta seja mantido pelo menos aí até o final do ano, mas não tem nada garantido sobre a permanência dele. O Cuesta é um jogador que está emprestado ao Vasco. Ele tem o seu fim do contrato no fim do ano de 2026. Então a tendência é que pelo menos até agora ele permaneça no Vasco. Pelo menos até o fim do ano ele permaneça no Vasco. Alan Saldívia, zagueiro de 24 anos de idade. Tem contrato com o Vasco até o fim de 2028. O Vasco comprou o Saldívia. Então tem uma tendência que o Vasco mantenha ele ainda no seu elenco. O Saldívia vai continuar mesmo após essa parada para a Copa do Mundo, mesmo após não estar vivendo um momento bom. Mas mesmo o Vasco mantendo o Saldívia e o Cuesta e o Lucas Freitas, que aí o Vasco já tem uma porta mais aberta a negociar, nessa janela ainda do meio do ano, o Vasco vai em busca de um zagueiro destro, que tenha imposição física, que tenha estatura e que chegue para resolver o problema da zaga. O Vasco já sabe disso, que precisa desse zagueiro com esse perfil. O único dos zagueiros do Vasco que pode sair nessa janela do meio do ano é o Lucas Freitas. De resto, o Vasco deve manter o Saldívia, o Cuesta e o Robert Renan. Além disso, também o Wallace Falcão vai ser mantido, garoto da base, né? Tem nada a ver com o que vem acontecendo de crise no Vasco. Inclusive, jogou bem os jogos que entrou o Wallace Falcão. O Cuiabano vai ser mantido, obviamente.
O Cuiabano tem um valor de mercado de 10 milhões de euros, só se valorizou desde que chegou no Vasco. O Vasco deve manter o Cuiabano ainda no seu time e vai tentar comprar o Cuiabano no final do ano. Essa é a expectativa do Vasco. O Lucas Piton é um jogador negociável no Vasco. O Lucas Piton vai provavelmente ser negociado pelo Vasco. Qualquer proposta que chegue ali na casa de 6 milhões de euros, o Vasco deve vender o Lucas Piton nessa janela de transferências. Porque tem o Avelar e porque tá chegando também o jovem jogador Paulinho do América Mineiro e você já tem um Cuiabá. Então o Vasco vai tentar vender o Piton, provavelmente para o mercado europeu, não o mercado europeu top, Premier League, as ligas mais fortes, mas para o mercado europeu, para ligas um pouco mais abaixo, mas que paguem o que o Vasco quer pelo Lucas Piton e que sejam clubes que tragam essa segurança financeira de que o Vasco vai receber. Mas a tendência é que o Piton não permaneça no Vasco já nessa janela do meio do ano. Paulo Henrique, o Vasco vai manter o Paulo Henrique. E aqui que eu falo para vocês mais uma vez sobre elenco. O Palmeiras no início do ano estava louco para ter o Paulo Henrique para chegar e ser titular lá. O Grêmio tava louco para ter o Paulo Henrique para chegar e ser titular também no Grêmio. Só que no Vasco o desempenho dele caiu muito, vem convivendo com lesões, muitas lesões nessa temporada do Paulo Henrique. Mas aí se esse cara vai para um Palmeiras, para um Grêmio da vida, era capaz dele estar jogando o Paulo Henrique com 29 anos de idade. Era capaz dele estar jogando bem. Chega no Vasco, está no Vasco na verdade, ele teve uma queda muito grande de produção. Se o Vasco conseguisse recuperar 70% do futebol do Paulo Henrique que ele teve ali, e fez ele chegar na seleção brasileira, o Vasco, melhoraria muito o seu elenco, cara. Só de ter Cuiabano e Paulo Henrique bem no seu time. O Puma Rodrigues vai ser mantido, o Vasco renovou o contrato dele, mas é um jogador bem meia boca. Eu falo isso aqui pra vocês, o Puma marca alguns gols, tem jogos dele que são muito bons, que, enchem os olhos do torcedor. Mas, no geral, o Puma Rodrigues é um jogador incompleto. Ele é um jogador muito incompleto, perfilamento corporal, força. Puma não é um jogador confiável para ser titular da lateral direita do Vasco. Ele não é um cara que traz segurança. Ele é um jogador nota 5, nota 6. Se você tiver o Puma para ser o reserva do Paulo Henrique, o Paulo Henrique voltar a jogar naquele nível, ok. Se não, tenho muitas dúvidas. Cauã Barros é um jogador que quase saiu do Vasco no início do ano, teve propostas pelo Barros, nessa casa aí de 5 milhões de euros. Nada demais, mas o Vasco entende também já que precisa buscar um primeiro volante titular. Primeiro e segundo volante são prioridades do Vasco nessa janela de transferências. O Barros deve ser mantido no elenco, mas não me surpreendo se o Vasco vender o Barros por uma proposta que chegar boa por ele. Tudo depende da proposta. Mas a tendência é que o Barros seja mantido até o final do ano, pelo menos. Thiago Mendes vai ser mantido, que é poupa tempo. Matheus Carvalho, Vasco, apesar dele estar se recuperando de lesão, o Vasco vai tentar negociar o Matheus Carvalho, que é o Matheus Cocão, para quem não se lembra, mas já está próximo de voltar de lesão, pode ser emprestado. Hugo Moura, o Vasco vai tentar negociar o Hugo Moura. Não sei se agora, já nessa janela do meio do ano, mas se pintar boas propostas, o Vasco vai tentar negociar o Hugo Moura, que tem contrato somente até o dia 31/12/2026. E ele é um jogador que pode se transferir para outras equipes do Brasil. Jair tá retornando de lesão. O Vasco ainda aposta muito que o Jair pode ser importante. Jogador de somente 31 anos de idade. Mas o problema do Jair é que tá convivendo com muitas lesões. Mas é um jogador que a gente sabe da qualidade técnica do Jair. Ele tava jogando muito bem até ter a lesão naquele jogo contra o Sport. Infelizmente, o Jair convive com essas lesões de joelho. Torço para que não conviva mais. Lucas Eduardo nem faz parte do elenco do Vasco. O JP é um jogador que pode ser negociado. O Vasco pode emprestar novamente o JP. Pode ser que seja emprestado. Tietê vai ser negociado pelo Vasco. E provavelmente o Tietê vai para algum clube aqui ainda do futebol brasileiro. Mas não vai permanecer no elenco. O Matheus França não deve permanecer no elenco do Vasco. A tendência é que ele volte para o Crystal Palace. O Rojas vai permanecer no elenco. Ele está emprestado, ao Vasco até o final do ano. E o Vasco vai ver se vai comprar ou não, mas ele vai continuar no elenco. O Andrés Gomes é uma incógnita. Ele que hoje é o jogador mais valioso do elenco do Vasco, valendo 11 milhões de euros. Por que é uma incógnita? Não porque o Vasco não queira manter ele, mas porque vão chegar propostas para o Andrés Gomes nesse meio do ano. Mas o Vasco vai tentar ao máximo manter o Andrés Gomes. Para quem sabe, se for negociar somente no fim do ano. O Vasco sabe que é difícil de encontrar no ponta esquerda com as características do Andrés Gomes. E o Vasco tem um contrato longo com ele, até 2031. Então o Vasco está seguro em relação a isso. David é um jogador que está em aberto para o Vasco negociar. O Vasco já tentou negociar o David no início do ano, não deu certo.
Com o Renato Gaúcho foi titular em vários jogos, mas é um jogador que tá ali naquela lista. Se chegar proposta boa, alguma negociação boa, o Vasco pode se negociar o David. O Nuno Moreira deve ser mantido. Eu espero que o Vasco consiga recuperar o futebol desse cara. Ontem ele até teve alguns momentos bons no jogo contra o Atlético Mineiro, mas somente momentos bons, não teve constância. O Marino Rinestroso, Vasco já bateu o martelo e vai manter o Marino no time. O Marino será mantido no Vasco. O martelo já tá batido. E eu acho uma decisão acertada você manter o Marino. Jogador que chegou há pouco tempo no clube, conviveu agora com essa lesão que ele não tá podendo jogar, mas eu ainda tenho muita fé que o Marino Rinestrosa vai apresentar o futebol que ele apresentou no Atlético Nacional no Vasco. Ele é um jogador muito talentoso, cara. Mas a parte mental não tá deixando ele jogar dentro de campo. Tomara que o Vasco faça um trabalho forte com o Marino, mentalmente, fisicamente, para que ele volte voando após essa parada da Copa. Vai ser um baita reforço pro Vasco se ele jogar o que ele jogava no Atlético Nacional. O Marino foi eleito o melhor ponta direita da última Libertadores. Quem viu ele jogando sabe, cara, que tem qualidade o Marino. Só que precisa acontecer. Mas vai ser mantido. O Adson vai ser mantido também. O Brenner, o Vasco também já bateu o martelo, vai manter o Brenner. O Brenner será mantido no time. Não vai ser negociado. O Vasco comprou o Brenner muito recentemente, tanto o Brenner quanto o Marino, cara. O Vasco investiu ao todo nesses jogadores aí algo na casa de 12 milhões de euros, juntando o Brenner e o Marino Rinestrosa. O Vasco vai manter eles porque acredita que tem potencial, que tem talento, mas que não tá acontecendo no momento. Mas que pode recuperar esses jogadores. A questão, cara, o futebol é momento, é gol. É gol, é assistência, é jogar bem. Se o Brenner e o Marino fizerem, após a parada da Copa, 2, 3 jogos em alto nível, a torcida já vai abraçar esses caras. São jogadores jovens, 23 e 26 anos de idade. E o Spinelli vai ser mantido. Então essa é a conta que o Vasco faz no seu elenco sobre jogadores negociáveis, quem ele vai tentar negociar, quem ele vai tentar abrir espaço na folha salarial. E falando agora sobre os reforços, o Vasco vai atrás de centroavante, o Vasco vai atrás de mais um ponta, muito provavelmente vai atrás de mais um meia, 2 volantes e um zagueiro. Essas são as prioridades do Vasco nessa janela de transferências. Essa reconstrução vai acontecer, só que não se sabe ainda se vai ser com dinheiro, se o Lamarca já vai ter entrado no comando do clube, ou se vai ser uma reconstrução que o Vasco vai ter que garimpar muito mercado para encontrar boas opções. Mas é isso, cara. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha nos grupos de Vasco, de WhatsApp. Eu fico nessa. Abração do Francesco. É nóis. Fui.